Estamos mais uma vez num webinar da rubrica que a Agavi promove relativa à iniciativa empresarial. O objetivo, recordando, é uma vez mais estimular a comunidade empreendedora e o pequeno hub que estamos a criar com uma rede colaborativa de entidades ligadas ao sistema financeiro, ao sistema associativo, ao sistema científico e tecnológico, para um bom contexto de promoção e criação das nossas futuras empresas. E para isso também temos convidado alguns amigos que se iniciaram também há uns anos nesta vida do empreendedorismo e que hoje dão um bom testemunho daquilo que foi o seu caminho, daquilo que foi o seu percurso e de alguns temas que nos parecem importantes como ferramentas para os jovens empreendedores que nos acompanham e que maioritariamente serão os que vão ouvir esta conversa que eu vou ter com o meu amigo João Paulo Azevedo, a quem agradeço muito estar presente. O João Paulo é um dos família Agavi, porque ajudou a Agavi a nascer e tem assistido aos seus vários, também ao seu caminho, ao caminho da Agavi, e felizmente que a Agavi tem esses amigos, essa família, que a vai ajudando também a cumprir o seu escopo e a sua missão. Nós começamos habitualmente, João Paulo, por pedir aos nossos convidados, apesar de nós normalmente os conhecermos bem, mas achamos que ninguém se apresenta melhor do que o próprio. E por isso, para este em especial, para este testemunho do que foi o desafio do empreendedorismo na sua vida, eu pedi-lhe uma primeira intervenção. Esta conversa é uma conversa de 40 a 45 minutos. Vamos tentar dar aos nossos amigos empreendedores ou futuros empreendedores o maior número de informações possível, mas vamos começar por essa que é o seu testemunho de como é que foi este desafio de ser empreendedor e o que é ser empreendedor nos dias de hoje. Essa última pergunta quase que merecia ser a primeira. Bem, antes de mais, muito obrigado a António Sousa Cardoso e à Agavi pela oportunidade de me dar voz a mim enquanto pequeno empresário, empreendedor e homem dos negócios neste Portugal que se adivinha próspero, mas que à data de hoje está difícil. Nós, como somos otimistas e vemos sempre o copo meio cheio, é por aí o meu primeiro desafio para quem nos ouve, que é: vale a pena acreditar, sabendo que esse acreditar dá muito trabalho. Bem, fazendo a apresentação do meu projeto e do meu percurso, penso que o mais importante para quem nos ouve, ou para quem realmente tem essa vontade de poder um dia empreender, é perceber que mais do que montar um negócio e uma empresa, importa estruturar no início um conjunto de ideias e em cima dessas ideias trabalhá-las. E depois sim, depois tomar a decisão se tem ou não condições, pelo menos à partida, de lançar um projeto. E este tema do empreendedorismo, que nos leva depois mais à frente também para falar de fornecedores, que é também um dos temas de hoje, o tema do empreendedorismo carece de tempo, um tempo necessário para pensar. E o tempo aqui não é irrelevante. A própria designação de pensamento em volta de um projeto, portanto, deste tempo, implica ter uma ideia. Antes de mais, uma ideia, ou várias ideias, mas uma ideia de negócio. E uma ideia de negócio deve ser em si mesmo, digamos, escrita, para que possamos perceber e ir afinando com o tempo sobre essa ideia. Isso não basta dizer: vou lançar uma empresa na área do calçado, ou uma empresa na área, no meu caso, de produtos alimentares e chocolate. Não. É uma empresa é um projeto dentro do mercado esse que deve ter, digamos, deve ser minimamente estudado e para o qual, e em paralelo, temos que perceber também se depois nós, enquanto empresários e pessoas, que tivemos uma ideia e começamos a construí-la, se temos ou não vocação.
porque não basta parecê-lo, é preciso sê-lo, não é? Neste caso. Na perspectiva em que hoje em dia também ser empresário implica esta resiliência e alguma paciência. Paciência no que diz respeito a processos administrativos, não vou ocupar hoje o tempo com isto, será dado para outro webinar, os tempos administrativos, como processos, governos, certificações, a parte, digamos, da construção da própria empresa, das licenças, e por aí fora, mas sim com a ideia do próprio projeto. Bem, e quando nós temos um projeto e uma vocação para o trabalhar, importa também perceber como é que se construi um plano de negócios. Quer dizer, temos a ideia, temos um mercado, começamos a observar o mercado, que mercado é que vamos trabalhar, perceber os consumidores desse mercado e depois tentar perceber se a ideia que nós tivemos, se é uma ideia passível de ser trabalhada por nós. Tenho alguns amigos meus que tiveram excelentes ideias e que, entretanto, por via da experiência de vida principalmente dos percalços, perceberam a certa altura que não eram por aí. Eu próprio também já tive algumas ideias. Só para terem uma ideia, já me passou o tema da geriatria. E estou no mundo do chocolate. Portanto, é uma ideia de oportunidade, como nós sabemos, também, com esperança de vida. E, portanto, depois começar a observar as vocações. Portanto, a minha vocação enquanto pessoa é uma vocação muito de relações públicas. Tenho como perfil de pessoa gostar de interagir com públicos, com clientes. Portanto, como perfil de pessoa, uma vez mais, o meu convite para que as pessoas possam escrever, pensar sobre o seu próprio perfil e vocação, comecei a perceber que o somatório dessas rúbricas me permitia, ao montar uma empresa de chocolate, a ativar os meus, que à data de hoje se escreve muito na área da gestão, os meus skills. Bem, e portanto, e aí eu fiz. Portanto, o que é que fiz? Na minha empresa, já agora que digo o nome, que é uma fábrica, é uma marca de chocolate que se chama Anubon, trabalhamos o segmento premium, portanto, há cerca de 12 anos, juntamente com a minha mulher, resolvemos empreender no mundo do chocolate. Depois, digamos, desta introdução que fiz sobre que mercados, que produto, que ideia, que sustentação. E até aí, António, para consolidar a ideia que tivemos de poder trabalhar o mundo do chocolate, tínhamos um de dois mundos. Ou representávamos uma marca, trazendo essa marca do estrangeiro, por exemplo, de França ou da Bélgica, uma marca de chocolates de terceira, e, portanto, que não tivesse no mercado português e que iríamos comercializar e representar, era um cenário possível, ou então construíamos de raiz uma marca, e neste caso foi a marca Anubon Chocolate, que a construímos. Portanto, tem uma história bonita. Anubon é o nome de uma ilha que fica próximo de Santo Meio Príncipe, foi descoberta por portugueses na Rota dos Descobrimentos, e o português para nessa ilha no dia 1 de janeiro de 1473. Por ser 1 de janeiro, coloca na ilha uma placa a desejar um ano bom. E, portanto, aqui não estou a contar esta história por acaso. Gostava que percebessem, empreendedores ou potenciais empreendedores, que para montar um negócio também é preciso, para além da ideia que falava, uma história. Ou melhor dizendo, se tivermos uma história, a nossa marca fica ainda melhor. E esta história da história de Portugal relacionada com a nossa marca que a registamos, em contextos de apresentação de marca, tem sempre o tal goodwill, recebe sempre um enorme carinho e dedicação à história, e de repente as pessoas já estão a querer provar o chocolate, porque também tem a ver com a história de Portugal. Portanto, não foi inocente, e se quiséssemos fazer aqui um triângulo, para além, como eu já disse há pouco, digamos, da ideia, do projeto e do plano de negócios, também vale a pena, nesta outra perspectiva, ter uma história para contar, história essa que depois se completa no triângulo com a qualidade e com a alta qualidade. Portanto, empreendedores, nesta minha primeira intervenção, ideia, visão, vocação, uma história para contar e começar depois a desbravar o mercado. João Paulo, muito obrigado. Acho que foram ideias muito úteis para este começo de conversa. Lembrou-me até nós estamos a fazer também alguns case studies, e um dos case studies, o próximo que vamos fazer, é sobre um projeto que eu julgo que o João Paulo conhece, do Filipe Dams,
que tem a ver com salmão fumado, Salmão cavalo fumado. fumada, enguia fumada, etc. E que também tem uma história muito engraçada e que depois, a verdade é que o Filipe dizia-me no mail que me enviou hoje que o mais interessante é que esta história é mesmo verdadeira, porque às vezes há um storytelling à volta daquilo que queremos vender ou do imaginário que queremos criar, mas esse storytelling é algo que foi gerado na nossa imaginação ou na nossa criatividade. Mas a verdade, contando a história muito rapidamente, é que o Filipe tinha um avô de origem alemã que gostava tanto de comer e por isso era tão volumoso. Eu acho que ele também era muito alto, mas era principalmente volumoso, que lhe chamavam o Ardi, em homenagem ao Bucha, do Bucha Estica. E o Ardi fez a primeira máquina de fumo artesanal e começou a fumar comida, porque na Europa Central e na Europa do Norte eles gostam muito de fumados. E foi essa primeira máquina que a Ardi, que é o nome da empresa e da marca do salmão, foi esse primeiro protótipo que o Filipe foi buscar quando fundou este negócio baseado não só na história, mas também na máquina do avô. Isto, rapidamente, foi só para sublinhar que estes storytellings são muito relevantes pelo imaginário que criam e ainda são mais incisivos ou mais eficazes quando a história de facto tem adesão à realidade e não paira só na nossa imaginação. Nós estamos numa época que é dois, cheia de desafios, também cheia de concorrência e num mercado muito agitado, muito mutável, mas com muitas oportunidades. Uma das questões principais é o digital, por isso hoje estamos numa era verdadeiramente digital. E o tema da nossa conversa também se prendia um bocadinho com esta nova era, quer no que aos fornecedores diz respeito, aliás o tema, se nos agarrarmos demasiado à letra, tem a ver com os fornecedores e com toda a área de procurement, mas eu diria que hoje o 4.0 entrou nas nossas vidas, a pandemia acelerou essa instalação que o digital teve nas nossas vidas, e por isso o que eu gostava de perguntar ao João Paulo é, quer no procurement, quer no geral na vida de um jovem empreendedor, que cuidados é que é necessário ter, que experiências é que o João Paulo teve na sua microempresa, que são com certeza diferentes do que as grandes empresas com acesso a outros instrumentos e meios têm, mas que experiências é que podemos tirar daqui para boa orientação dos nossos empreendedores? Agradeço a questão porque realmente é muito oportuna. E mais, António, estão relacionadas as duas coisas, se as pudermos, se quisermos e se as pudermos potenciar. Ou seja, está relacionada à era digital, ou pode estar relacionada à era digital e uma boa gestão de procurement. Porquê? Porque também os nossos fornecedores, ou os fornecedores que pensam um pouco mais à frente e, portanto, que estão na vanguarda e que estão permanentemente, digamos, atentos à evolução dos negócios e da sociedade, também eles são excelentes aconselhadores de ideias. E, portanto, de repente, não batemos à porta de um fornecedor para lhe perguntar se tem soluções de acordo com aquilo que nós achamos que é importante, mas muitas vezes são eles que nos dizem de que a montante, enfim, das empresas ou dos projetos que representam, já alguém tomou determinadas experiências e, em função dessas experiências, nos vem propor desafios. Portanto, é muito interessante. Posso dar um exemplo que é como aconteceu exatamente hoje. Estava a falar com um fornecedor de embalagens, eu pedi-lhe uma determinada embalagem e a senhora dizia muito simpaticamente, olha, e por que não fazer assim? Porque, entretanto, já tive uma americana. Portanto, foi buscar uma experiência internacional,
uma americana conhecida, filha de um brasileiro conhecidíssimo, que desenvolveu um produto e que se lembrou de propor a esse fornecedor um desafio. E os dois desenvolveram um desafio, e esse desafio, dentro do packaging, portanto, aqui estamos a falar em embalagens, era um desafio útil para a minha empresa. Portanto, repare, na minha relação de emissor-receptor, pedi ao meu fornecedor para me desenvolver uma ideia dentro de uma outra que eu tinha, portanto, ele veio-me com 1 mais 1 igual a 3. Portanto, interessante esta relação. E mais, e essa sugestão que me deu é uma sugestão que eu de imediato me lembrei que era, portanto, o fornecedor, da sugestão que me lembrei que seria uma sugestão ótima para potenciar no mundo digital. E, portanto, de repente, vejam como estão ligados, quer dizer, este mundo do 4.0 do digital e também dos fornecedores e procurement. Quanto mais nós estivermos disponíveis e abertos, melhor as coisas funcionam. Gostava também de dizer o seguinte: vale a pena ainda, na relação com o fornecedor, e portanto já nos leva também muito ao tema, vale a pena percebermos duas coisas. A primeira é de que se a nossa estratégia está ou não bem definida. Porque se tivermos uma estratégia de produtos e de mercados bem definidos, nós começamos a gerar um conjunto de ideias e de processos que facilitam o briefing ao fornecedor, certo? Pronto. Portanto, no meu caso, se eu disser a um fornecedor, bem, vou começar a entrar e portanto, isto é ótimo para quem nos ouve e está a criar novas empresas. No meu caso de chocolate, gostava de entrar na sofisticação do cacau. O meu fornecedor já não me vai propor um cacau corrente para os chocolates mais correntes, sendo que no meu caso o corrente é alta qualidade. E portanto, se calhar vai dizer, olha, e daquela quinta, como nos vinhos, daquela quinta, daquela fazenda, com aquela altitude, com aquele terroir, etc. Também tenho esse produto. E, portanto, vejam lá a importância de ter uma estratégia, saber que caminho, no meu caso de chocolate, gostava de novos caminhos que quero começar a prosseguir, e o fornecedor acrescentar valor. Portanto, aqui, na perspectiva, claramente, sublinhar aqui a perspectiva de acrescentar valor digamos, na cadeia de valor. Porque a cadeia de valor da relação com as compras não se isola apenas e só na perspectiva de produto-preço. A cadeia de valor na relação com compras ou com fornecedores relaciona-se, eu diria que o preço é tão importante quanto as outras. Portanto, nós temos aqui que ter a dimensão de produto físico e qualidade de produto, a sofisticação de produto, a durabilidade, depende de produto para produto, não é? As questões da durabilidade, a questão dos armazenamentos, a questão dos formatos de entrega, as questões, digamos, das validades, tempo mais quente, menos quente, neste caso é um assunto sensível, no meu caso, chocolate, e, portanto, em suma, a dimensão tecnológica ao serviço, que é colocada ao serviço do produto. E, portanto, a cadeia de valor aqui não se isola, como eu dizia, na relação preço-produto, mas sim mais um outro triângulo: produto, tecnologia e pessoas. Porquê? Porque se nós tivermos um interlocutor que nos possa passar a dimensão da qualidade do produto, não é? Nós, por um lado, ficamos mais disponíveis, ficamos com mais informação, e a questão de preço, provavelmente até, embora importante, já não passa a ser o ponto de partida, não é? Ou seja, se eu tiver um interlocutor em que estou a falar com pessoas especializadas e técnicos que me dizem que o produto que procuro tem determinadas características que podem ser potenciadas na relação com o cliente e o cliente com o seu cliente final, cria-se aqui, gera-se uma informação de qualidade que na cadeia de valor, e neste caso na cadeia de compradores, retiram a importância apenas e só à questão do produto. Portanto, parece muito interessante para quem nos ouve saber que uma empresa, quando se forma, na relação com os fornecedores, neste caso desta dimensão do procurement, não se deve apenas e só isolar no que diz respeito às questões de produto, mas à questão da informação, da tecnologia e da qualidade da relação das pessoas, nossas e do fornecedor.
Muito bem, muito interessante esta ideia de um valor do fornecedor para além do produto, por isso quase este fornecedor consultor Exato. que pode ajudar os nossos jovens na própria diferenciação daquilo que querem colocar no mercado. Isto então, quer no comércio, quer nos serviços, onde o produto é quase tudo, é quase definitivo, e por isso é muito interessante essa ideia de um fornecedor que vai para além do mero fornecimento para poder nos ajudar a caracterizar o negócio de tal forma que muitas vezes vemos em muitos negócios destes os fornecedores fazerem mesmo parte do próprio negócio, não é? Como dizia o João Paulo. Voltando um bocadinho ao ano bom e a essa coisa boa que é o chocolate, quais foram, ou quais são ainda as dificuldades que o João Paulo encontra na afirmação do produto, na sua concorrência, nesta constante afirmação que o produto tem que ter no mercado e a sua diferenciação? Hoje, que desafios é que o João Paulo poria, o que é que faz parte das suas preocupações do dia a dia quando quer continuar a projetar o nome da Ano Bom e os seus negócios? Pois, esta realmente é uma pergunta tal para 5.000 euros e para as quais acho que eu consigo responder. Portanto, em princípio, devo ter os tais 5.000 euros disponíveis para dar alguma Sei é quem graça vai àquele. pagar, mas tudo bem. Bem, acontece o seguinte. Aqui vai isto aqui vale mais que 5.000 euros, esta nota de consultoria free neste momento, que é pôr digamos, os pés na terra. Quando eu constituí a empresa há cerca de 10 anos, eu apontei apenas e só para o segmento premium. Bem, o que é que eu pensei? Vamos montar uma empresa na área de chocolate e, objetivamente, não vamos ser concorrentes da Nestlé, nem da Imperial, nem mesmo do Marcadia, que tem 40 ou 50 lojas em Portugal. Porquê? Porque eles estão no mass market e, portanto, com produtos mais massificados e, portanto, sendo eu um homem de marketing e dando eu consultoria também numa outra empresa que tenho sobre o tema do marketing, portanto, as boas práticas aqui apontam para um estudo aprofundado sobre segmentações, canais e, portanto, um bocadinho by the book do que me dizia o nosso querido Kotler, que nós marketeers muito seguimos. E, portanto, segmentações, e, portanto, neste caso, no chocolate, era um bocadinho a orivesaria do chocolate. Portanto, segmentar, posicionar e depois apontar, digamos, uma estratégia. E assim o fizemos. Portanto, as nossas embalagens, se observarem no site, são embalagens de luxo, são embalagens muito sofisticadas. Os nossos produtos são produtos de altíssima qualidade. Só compramos matéria-prima topo. Ganhamos agora um prémio em Londres, agora em 2022, no ano passado, um prémio em Londres do Great Taste, 2 estrelas, e portanto que nos dá também, por um lado, notoriedade, argumento de venda e uma certa satisfação na perspectiva em que, ao apontar para caminhos de alta qualidade, temos quem prova bem nos grandes concursos internacionais, neste caso, que é um dos maiores prestígio internacional, portanto, um reconhecimento. Bem, e depois temos a outra perspectiva, que é o negócio, não é? Dizer assim, muito bem, isso é tudo muito bonito, e quanto é que vendes? Bem, e, portanto, obriga a uma matriz muito, muito sofisticada, muito elaborada no que diz respeito à relação entre produto, segmentação, potencial de negócio e depois convencimento, a palavra é esta, junto do nosso cliente, de que vale a pena apostar. Eu tenho uma história no mundo dos vinhos. Trabalhei na Sograp há uns anos atrás e, portanto, fui lá responsável de marketing durante 7 anos de muitos produtos e projetos. E, portanto, recordo-me há mais de 20 anos atrás, quando trabalhava na Sograp, de que havia meia dúzia de regiões, meia dúzia de marcas, meia dúzia de 4. De 4 marcas, poucas regiões, e, portanto, havia tudo para fazer no mundo dos vinhos. E, portanto, aí havia que evangelizar. E foi isso que eu, enquanto lá estive, também o fiz. Portanto, falar de terroir, falar de castas, falar de regiões, falar de novas regiões, falar de categorias de produto, era tudo uma novidade. Para quem? Para as garrafeiras, algumas não tanto, mas para muitas garrafeiras, então as que se abriam tanto mais, para muitos restaurantes e canais. Então, para chefes e empregados de mesa,
e não faltava necessidade, não faltava informação para partilhar e outra tanta para absorver. Encontrei exatamente isso no mundo do chocolate, que é o nível de conhecimento sobre o mundo do chocolate. Portanto, há o chocolate, como eu dizia há pouco, projetos mais massificados, e a minha opção, que era uma opção, eu diria, se estivesse nos vinhos, comecei por uma espécie de um grande reserva. Portanto, era o meu posicionamento. Vinhos reserva, grandes reservas, colheitas especiais, nos vinhos do Porto seriam uns vintas, e foi por aí que eu também fui no mundo do chocolate. Eu que passei digamos, fiz também carreira na Sograp e tenho experiência do que é o mundo dos vinhos e da gestão de marketing de vinhos. Estava a fazer um paralelismo entre a minha experiência digamos, do mundo dos vinhos e do chocolate. Portanto, havia muito para descobrir há mais de 20 anos, quando passei na Sograp no marketing, no que diz respeito à relação e principalmente à comunicação entre os vinhos e os mercados. Isto porquê? Porque o nível de conhecimento dos destinatários, o empregado de mesa, o dono do restaurante, mesmo algumas garrafeiras, o nível de conhecimento para o mundo dos vinhos era reduzido. Por duas razões. Porque se falava menos do que se fala hoje, muito menos, e muito menos provas, e até porque também o mundo dos vinhos cá em Portugal ainda estava numa fase de relançamento. Novas castas, novas regiões, principalmente novas marcas, players novos que entraram no mercado. Havia tudo para fazer. E sinto que acontece também muito comigo à data de hoje no chocolate. Portanto, o António perguntava-me sobre o mundo do chocolate, as principais dificuldades. E a principal dificuldade que eu sinto foi aquela que também senti há 20 anos. Portanto, a necessidade de evangelizar. Ou seja, o que eu faço é um pouco isso. Vou com uma bandeira, pouso, tal como no Ano Bom, pouso num cliente, seja uma garrafeira, seja, enfim, uma loja gourmet, e comunico. Comunico sobre o mundo do chocolate, porque tal como também nos vinhos temos os vinhos correntes, os reservas, as grandes reservas, vinhos de altas qualidades, colheitas, terroirs e por aí fora, também no mundo do chocolate temos essa realidade. Portanto, média gama, alta gama e topíssimo de gama. E, a propósito dos empresários, e foi por aqui que começamos, eu comecei num segmento muito alto. E ao começar no segmento alto, ou temos mercado, portanto, se eu vivesse em Nova Iorque ou em Londres, não teria esse problema, com certeza, portanto, são países com nível, Paris ou Bélgica, são países ou cidades com níveis de conhecimento muito avançadas acerca do que é isto da finesse do chocolate, mas cá em Portugal não havia, e há ainda muito pouco conhecimento. Portanto, apresentar ao mercado produtos de elevada qualidade quando o mercado ainda está com pouco conhecimento, implica uma de duas: ou porque estamos com a estratégia errada, ou a assumir essa estratégia, que foi o meu caso, terei que ter aqui um nível de esforço suplementar para, volto a dizer, evangelizar, comunicar. E, portanto, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, que foi interlocutores que percebessem ou que tivessem disponíveis para ouvir o outro mundo do chocolate, que não o do chocolate corrente. E a pergunta era fácil. Então, diga-me lá, se eu encontro aqui um chocolate no supermercado a 2,99€, o que é que o senhor traz novo? Também diz Venezuela. Venezuela 70%, no supermercado a 2,99€. O meu amigo chega com Ano Bom, Venezuela 70%, e que me propõe uma venda a 7€. Onde é que está a diferença? Pronto, é exatamente a mesma diferença que existe nas regiões dos vinhos. Nós, estar a falar em regiões, mas eu estou à vontade de falar de Douro, até porque sou confrade da confraria. Portanto, há vinhos do Porto, ou neste caso vinhos de mesa, ou vinhos da região do Douro, mais correntes, menos sofisticados, e há outros mais sofisticados. Ambos são do Douro, ambos são tintos, e muitas vezes ambos são reservas, e a diferença é abismal. Portanto, muitas vezes é abismal. E há a dimensão do terroir, a dimensão da qualidade e a dimensão, já agora, que é muito importante, começava assim no início da minha intervenção, da arte de fazer, a arte de saber fazer. Portanto, tal como existe nos vinhos a boa magia da enologia, não é? Também no caso dos chocolates existe a nossa chocolatier, é também uma pessoa que faz magia no mundo do chocolate. E a magia no bom sentido da palavra, quer dos vinhos, quer do chocolate. Ou seja, a arte de trabalhar o chocolate, os lotes, a arte de lutear e também, já agora, a arte de os apresentar. Portanto, a principal dificuldade foi introdutores que tivessem disponíveis para receber Ano Bom
para crescermos em conjunto pelo nível de produto e pelo nível de qualidade. É um passo que estou a dar. João Paulo, já agora isso leva-me a fazer uma pergunta rápida, para uma resposta também rápida, porque acho que já foi aflorado. Nós ainda no último melting, nós todos estamos habituados a uma coisa que se calhar os nossos pais não estavam habituados, que é show cookings, a masterclasses, a provas, etc. Já neste melting nós evoluímos, por exemplo, para provas de pão e provas de azeite. E no azeite também sentimos o mesmo. Afinal, existem, desculpe lá a expressão, que se calhar não é esta, azeiteiros, quer dizer, os que, como os enólogos e os chefes de cozinha, que já são para nós figuras quase de família, ainda tivemos muito pouca gente a explicar-nos a acidez de um azeite, o seu sabor de fundo, a sua profundidade, o seu etc., como é que eles harmonizam com isto e com aquilo. Acha que estará para breve, uma vez que o chocolate tem essa mesma raiz de um terroir e de um conjunto de origens que quase se pode falar em castas, diria eu, ou pelo menos em blendeds, que o chocolate pode ter no futuro também essa projeção, quer dizer que os mestres chocolatier podem num futuro ser também protagonistas desse imaginário? Podem e devem, porque, e começando a desfazer alguns preconceitos, nós em Portugal, e portanto isso sou eu que vivo diretamente junto dos clientes, em Portugal quando me falam, perguntam-me, então e o seu chocolate é belga? Não, o chocolate não é belga, nem é francês, nem é suíço, nem é alemão. E esses países que eu foquei agora têm a arte de trabalhar o chocolate. Portanto, o chocolate vem desses países. Porquê? Porque os seus chocolateiros trabalham as massas de cacau, que aí sim, o cacau é dos trópicos, portanto, é de uma Venezuela, do México, da República Dominicana. Portanto, o fruto do cacau, o cacaueiro, desenvolve-se 23 graus acima, 23 graus abaixo da linha do Desculpe Equador. interromper, mas a verdade é que para aquilo que dizia há bocado, não chega a dizer que isto é um Pinot Noir ou que é um Touriga Nacional, é preciso saber fazer um Touriga Nacional, e por isso também no chocolate não chega a dizer que é um Venezuela, não é? Como estava a Não, dizer há bocado. exatamente, é isso. Portanto, fazendo a ponte com a proposta do António, que me lançava, em termos digamos, de cenário, de projeto, como é que os chocolatiers, não é? São as pessoas que têm técnica e conhecedores e formados na arte de trabalhar o mundo das massas de cacau e do cacau, o protagonismo que eles podem e devem ter na relação com o consumidor. Portanto, quando eu falava há pouco da arte de trabalhar o chocolate noutros países, essa arte de trabalhar já existe em Portugal. Haja bons chocolatiers, haja matéria-prima que temos acesso, como tem a Bélgica ou a França ou outros, e, portanto, aí sim, até porque o chocolate em Portugal, comparado com outros países do mundo, tem 3 a 4 vezes menos consumo per capita. Portanto, ainda há muito para conhecer e para dar a provar. E quem pode e deve dar a provar são ou os chocolatiers ou pessoas ligadas à área digamos, ao mundo do chocolate, como é o meu caso, que eu sou conhecedor, sou um conhecedor do chocolate, para partilhar e dar a conhecer exatamente os benefícios da arte de fazer o chocolate e já agora também das harmonizações que este chocolate podem ter entre produtos, entre si, e também, porque não, e aí sim, também nos leva muito ao tema da Agavi, com produtos portugueses. E eu fiz questão, em algum chocolate de sabores que lancei, de os lançar com produtos portugueses. Flor de Sal, de Portugal. Avelã, de Viseu, de uma categoria que se chama Grada de Viseu, que é um perfil, tal como nos chocolates existem as variedades, trinitário, forasteiro, como nos vinhos existem as castas, também a Avelã também tem as suas variedades, neste caso, uma Avelã portuguesa, Viseu. E outro exemplo, por exemplo, a laranja do Surgir a Algarve, laranja da Paula. da Pala, pronto, vamos lá.
E é exatamente esse o compromisso. Poder, isso sim, fazer boas parcerias com fornecedores nacionais que observem no chocolate uma base, porque realmente o chocolate é extraordinário. As pessoas, quando é bom, é muito bom. E Mas as já pessoas agora, João gostam. Paulo, há bocado falávamos de uma coisa engraçada que é, para além desta harmonização que compõe o próprio produto, o chocolate tem muitos amigos, quer dizer, o chocolate harmoniza bem, há bocado falava do vinho do Porto, mas o chocolate harmoniza bem com muitas coisas, não é? E por Muitas. isso, e quer dizer, e até como peça de culinária, o chocolate pode qualificar muito um cozinhado, ou pode qualificar muito uma. Nessa área das harmonizações, o que é que ainda falta fazer? Olha, eu acho que falta fazer Há muita coisa. alguma ligação perigosa que. Não, é assim, eu neste momento estou muito Eu não mais. quero falar do amor e dessas coisas, porque aí o chocolate aparece sempre como no topo dessa ligação perigosa, mas não é disso que eu queria Do falar, é bolor. se há do amor, do amor. Ai, Do do amor, amor, para quem diz não do dizer bolor. uma palavra mais, mais, Exatamente, dizem que mais é o tema do afrodisíaco. do Porquê? Porque, afrodisíaco. exatamente, porque o chocolate, exatamente, o cacau tem essas propriedades, quer dizer, tem a dopamina e que estimula, e, portanto, dizem dizem não, está cientificamente comprovado que estimula o bem-estar e, portanto, a nossa atitude. Mas, para além desse aspecto, desse mais do bolinha vermelha, ou não, Ou ou é não. nada vermelha. Um, para além desse aspecto, há muito para fazer ao nível das harmonizações. E, neste caso, harmonizações virtuosas. Por exemplo, nós desenvolvemos há muito pouco tempo, já está no mercado, com uma empresa de Lisboa, portanto, com uma empresa também um pouco como o nosso posicionamento, que valoriza, com uma empresa de café, e, portanto, é uma marca de café de Lisboa, portanto, uma marca que tem cerca de 10 lojas de Lisboa, uma marca de cafés, que desenvolvemos com eles o chocolate negro correto para uma categoria de cafés que eles têm. Portanto, nas lojas dessa marca, encontramos e vemos chocolate ano bom, em que o convite é chocolate negro para acompanhar café, uma harmonização virtuosa. Outra é com charutos. Quer dizer, o chocolate negro para acompanhar um bom charuto funciona lindamente. Então, se for uma trufa, também com a trufa tem um bombom redondo e, portanto, tem aquela ganache, aquele creme, que depois também com o fumo e que lhe dá uma certa untuosidade na boca e fica com outra graça na relação também com os charutos. Mas, portanto, para sair do mundo dos charutos, com o chocolate, desculpe, com o café, que funciona lindamente, com os vinhos do Porto, com o chá, e agora estamos até a fazer uma harmonização com uma outra empresa com cerveja preta. Portanto, veja lá um mundo extraordinário de Quer dizer, casamentos. o chocolate está de facto nos vícios todos, não é? Está, exatamente. Nos bons vícios, vamos dizer Nos assim. bons vícios, exatamente. Uh, não, esta conversa é um bocadinho como o chocolate, vai-se derretendo na boca, não é? E vamos derretendo também o nosso tempo. Só para que também fiquem algumas mensagens finais para os nossos jovens empreendedores, o dinheiro constituiu alguma vez um problema? O dinheiro, diria, o capital para poder implementar ou desenvolver o seu plano de negócios foi alguma vez um problema? A burocracia instituída foi alguma vez um problema? Onde é que existem pedras do caminho neste percurso que um jovem empreendedor tem que fazer? Sim, isso vale a pena essa gestão de expectativas. Começando pela burocracia, na altura do Covid, muitas das empresas tiveram apoios do Estado e nós, produtores e transformadores de cacau, por via do nosso Código de Atividade Económica, observávamos os nossos clientes fechados e com apoios, e nós, que éramos fornecedores da cadeia, portanto, não tivemos apoios. E, portanto, sentimos injustiçados. Portanto, fica aí o registro, que, que é uma dimensão burocrática e administrativa que nos incomodou, por um lado. Por outro lado, onde nós sentimos fundamentalmente que existem sensibilidades grandes no que diz respeito ao desenvolvimento do negócio, tem a ver com o tema do capital. E aqui eu diria que eu cruzava a informação capital com velocidade.
Ou seja, se o saco de dinheiro à partida for grande, podemos acelerar mais, desenvolver mais produtos, mais pequenos segmentos para entrar em canais diferentes, no caso chocolate, ora uma tablete, ora um bombom, ora uma caixinha pequena, ora uma caixa grande, e portanto todas estas. O termo é procurement, portanto, estamos a falar também em fornecedores, fazer uma caixa grande, uma caixa pequena, Claro, não é? senhor. E, portanto, fazer uma Claro. caixa grande não faço uma, no fornecedor faço 1000 ou 2000, se for de 50 gramas, se for de 100 gramas, mais outras 1000. Se tiver 5 categorias diferentes, já são 1000 vezes 5 de cada uma, já tenho 10.000 em estoque. E se cada uma delas me custar, em média, 50 cêntimos, que é mais no meu caso, já são 5.000 euros, só a partir daí não comecei a vender. E, portanto, quanto maior for o saco, maior é a rapidez. Se o saco não for assim tão grande, o tempo aqui não é relevante, quer dizer, sabemos que demoramos mais tempo. Depois, que é o que acontece agora com a Anabom, já com algum tempo de mercado, com os nossos 6 anos, 7 anos comerciais, 10 anos da empresa, que os primeiros anos foi para a formação e para a construção da nossa pequena fábrica. Acontece que há um momento em que nós, por via das oportunidades do mercado, por via dos desafios dos nossos clientes e da nossa visão estratégica, quer nacional, quer começar a dar os primeiros passos da exportação, precisamos de crescer. E, portanto, como precisamos de crescer, o capital aí aparece de novo, essa equação. Assim, com quem, com que parcerias e quais os melhores modelos para interagir e para fazer, neste caso, sociedade. E estamos exatamente nesse ponto. Depois do Covid, já tínhamos pensado isso um pouco antes do Covid, e agora, depois do Covid, estabilizado, e, portanto, a maré ficar mais tranquila, e tendo nós, neste caso, em particular, porque assim o fizemos, 2 novíssimos segmentos para trabalhar, chegou à altura de realmente de pensarmos em parcerias, parceiros, sócios, e, portanto, já estamos na estrada. Muito bem. João Paulo, fica para a rede colaborativa, que se calhar também nos está a ouvir, designadamente para os investidores. Esta rede colaborativa tem alguns, quer a Associação Portuguesa de Business Angels, a Investors Portugal, quer o Banco Português de Fomento, quer um conjunto de outros bancos, como o Novo Banco e a Caixa Geral de Depósitos, parceiros institucionais ou parceiros mais de Business Angels. Fica esta mensagem do João Paulo, se quiserem. E para os nossos empreendedores fica o conjunto de boas recomendações que o João Paulo nos enviou. Só a última pergunta para uma resposta de meio minuto. Onde é que estes nossos jovens, que de certeza ficaram com água na boca de ouvir falar do Anabom, onde é que conseguem comprar uma pasta de chocolate para a sua namorada ou para o seu charuto? Olha, antes de mais, obrigado. Online. Portanto, temos a nossa loja. Estamos neste momento a trabalhar, a proposta da conversa anterior dos investidores, a trabalhar para uma loja física. Temos a nossa loja online e, portanto, podem comprar online os nossos produtos, as nossas marcas. E também em algumas garrafeiras temos no nosso site os nossos clientes, onde estamos, portanto, por regiões do país e algumas cidades. Digamos assim, há 3 ou 4 garrafeiras muito famosas aqui na zona de Grande Porto e para o Garage Wine, onde podem encontrar os nossos chocolates. E olha, o Corte Inglês, as lojas do Corte Inglês Gourmet, que nos escolheram desde o primeiro dia para ser a marca, dizem, e penso com toda a justiça, uma marca de referência nacional no seu espaço de chocolate de alta qualidade. Muito obrigado, João Paulo, por esta boa conversa. Muito obrigado a todos por os que nos ouviram. E fica o desafio de continuarem a ouvir esta rubrica da promoção do espírito empresarial, para ver se conseguimos encontrar novas vontades para novas empresas e novos empreendimentos aqui em Portugal. Muito obrigado a todos. Então, César Cardoso, muito obrigado.